Fala pessoal, beleza? Márcio aqui novamente para mais um vídeo. Eu falei para vocês que o próximo vídeo seria de IELTS, né? Mas eu resolvi gravar esse vídeo antes. Eu tô terminando de revisar o livro, né? O e-book do IELTS para ajudar vocês. Então eu acredito que até o domingo eu consigo postar o vídeo já com o livro disponível para todos, ok? Aí nesse meio tempo, hoje eu concluí um curso que eu estava fazendo aqui pela empresa. Então eu tô mudando de área agora, né? Eu tô indo para um outro trabalho um pouco mais tranquilo, eu diria, né? Paga um pouco mais também. Eu acho que isso é algo que as pessoas às vezes acabam esquecendo durante o processo de vinda para o Canadá, né? Muita gente pensa só em chegar, né? Não, eu quero chegar, tal, daí chegando lá depois eu deixo a vida me levar, é assim que o pessoal fala. E na verdade não, né, cara? É tudo parte de um processo. Eu acho que chegando aqui é mais uma etapa concluída, né? Muitas pessoas às vezes não vêm trabalhando na mesma área que costumava trabalhar no Brasil, sonham em voltar a trabalhar na mesma área, mas depois acaba abrindo mão, né? Porque se acomoda. Porque a vida não é ruim mesmo para empregos de entrada, né? Mesmo para quem vem trabalhar, fazer um serviço mais comum, que o pessoal fala, né? Que é um trabalho de entrada. Você vai ver que você consegue se manter, você consegue pagar seu aluguel, você consegue sobreviver, entre muitas aspas, né? E se for um casal, então, os dois trabalhando, aí consegue viver. Mais uma vez, na minha opinião, morando no interior, vive muito bem, né? Óbvio que vai ter mais desafios se você for morar num grande centro, né? Uma cidade grande e tal. Eu acho que tem um bicho aqui no mato, pelo barulho. Mas, cara, ó, eu tô com um lago de fundo aqui. Hoje eu vim numa trilha que eu gosto muito de caminhar aqui com as crianças, com a minha esposa. Às vezes a gente vem de bike e dá uma pedalada aqui, eu acho sensacional. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter essa ambição de querer sempre melhorar um pouquinho, né? Tá melhorando profissionalmente. E isso faz com que a gente se sinta bem. Então hoje eu concluí a etapa do curso, era o último dia, teve prova, tudo, eu tava super preocupado, né? Fiquei até as 2 da manhã estudando. E valeu a pena realmente todo o esforço, porque eu consegui a nota que precisava, né? Para conseguir uma certificação para 3 anos, né? Então eu tô indo trabalhar agora como Lumber Grader, que é o cara que, basicamente é o cara que identifica, né, algum defeito na madeira, é o cara que seleciona, é um trabalho mais ligado à qualidade, né. E, então ele seleciona mais a madeira quanto aos defeitos, ele reconhece os tipos de madeira, né, a gente tem alguns tipos diferentes de madeiras que a gente pode trabalhar aqui, né, algumas elas não são aceitas para construção. A maior parte das madeiras que a gente trabalha aqui, ela vai para construção de casas, né? E algumas não são aceitas na América do Norte, nem aqui, nem nos Estados Unidos, né? E aí eu estava bem contente, e mais contente ainda também porque, cara, o canal alcançou aí os 500 inscritos, né? E foi uma felicidade, porque eu confesso que quando eu comecei o canal, eu não sabia se alguém ia querer ver esse tipo de vídeo, né? E até a minha filha Scarlett, quando eu terminei de postar o primeiro vídeo, né, foi num domingo, e eu terminei de postar o vídeo e tal, a gente tá mexendo lá em casa, a gente tava pintando tudo, daí falei nada pra ninguém, né, deixei lá no molho. Aí dali a pouco, como a gente assiste muito YouTube na TV, né, ou aqueles pequenininhos tava procurando alguma coisa, né, e aí sugeriu, né, pra ele lá, como fica logado no meu login, né, na TV, aí ele falou, papai tá na TV. Aí a gente foi lá, aí tinha 2 visualizações, né? Aí a Scarlett deu risada, né? Ah, lá, papai, 2 visualizações. Eu falei, mas é assim mesmo, Scarlett. Falei, será que eu vou ter 4, né? E aí depois eu brinquei com ela, porque depois, quando alcançou 4, eu cheguei pra ela e falei assim, ô Scarlett, o papai já dobrou. Eu não falei dobrou, né? Eu falei, Scarlett, as minhas visualizações aumentaram em 100%. Aí ela fez aquela cara assim, tipo, ela achou que ia ser um número muito gigante, né? Porque ela ainda tá aprendendo porcentagem, né? E na verdade, daí a gente falou, ó, já tem 4 visualizações. Ela deu risada de novo, kkkk, né? Mas é isso aí, faz parte, né, essa brincadeira. Mas realmente eu não sabia, né, se teria gente interessada, né, em assistir o canal. Mas eu fico muito contente, cara, sou muito grato a todos que se inscreveram aí e têm acompanhado, espero que eu continue gerando aqui conteúdo de valor para vocês, e que vocês continuem aí assistindo o canal, ok? Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês, deixa eu mostrar, vou virar a câmera aqui pra você dar uma olhada no lago aqui, ó.
Olha lá, ó. Esse aqui é um dos lagos, eu confesso que eu não lembro o nome desse lago. Aqui é uma região de muito lago, né? Então para todo lugar que você vai, fatalmente você vai encontrar. Cara, eu acho que qualquer casa aqui, se você pegar o carro e dirigir, no mínimo 5 minutos você chega perto de um lago. Com uma entrada igual essa aqui que você entra, né? Eu entrei dali, ó. Estacionei o meu carro próximo ali, aquela parte ali tem uma ponte onde passa o trem, né? Hoje tá um dia bem bonito, ensolarado, mas frio pra caramba. Amanheceu 0 grau, o carro tava meio congelado já. Eu filmei um pouquinho, vou ver se eu coloco aí pra vocês dar uma olhada nesse trecho. Então, pessoal, o que eu queria comentar também, muita gente tem comentado, né? Eu leio todos os comentários, tô tentando responder o máximo de pessoas que eu consigo. Alguns comentários bem legais, a maioria, né? E teve uma pessoa que fez um comentário, eu comecei a responder, era um comentário bem legal. Ele falou sobre a situação dele, pediu minha opinião, né? E é difícil a gente aconselhar alguém ou dar uma opinião, então eu queria falar que, assim, as coisas que eu falo aqui também é a forma que eu penso, né? Você tem que saber o que é melhor para você, né? Não tome como uma verdade absoluta, igual eu já falei, não, ele falou que é assim, 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 agora eu preciso fazer isso, e na verdade não, eu acho que você tem que avaliar bem, né? Tudo dentro do seu cenário. E eu tava respondendo o comentário, só que aí o Aquiles esbarrou em mim, o celular caiu da mão, e eu não sei para onde foi parar o comentário dele, nem o que eu tava respondendo. Depois eu não consegui achar mais, então não sei se eu apaguei sem querer também, né? Mas ou se de repente ele resolveu tirar o comentário, mas enfim, eu vou comentar o que ele tinha escrito, e eu acho que serve para boa parte das pessoas. Ele escreveu assim, que tinha 39 anos, né? Um homem, 39 anos, eu não lembro o nome dele, e ele é servidor público. Então ele perguntou o que eu achava. Ele tá com 39, casado, 3 filhos, né? Não sei se é menino ou menina, mas 3 filhos. E perguntou, ele falou que tem muita vontade de ir pro Canadá e tal, mas como ele tem um emprego público e ele possivelmente vai ter uma aposentadoria legal depois que ele se aposentar, né? Ele perguntou o que eu achava, né? Se sei lá, se deveria vir ou considerar um plano Canadá agora ou esperar aposentar. E aí eu vou falar um pouco a respeito da minha experiência, né? Eu não posso chegar para ele e falar, não, cara, vem, larga tudo isso aí e vem para cá. Ou então, não, fica aí que é melhor. Eu não sei, né? Mas eu vou falar o que eu penso para mim e talvez sirva, né? De alguma forma para ele, para outras pessoas. Que foi assim, eu trabalhei durante 25 anos, quase 25 anos, né? Na indústria química. No Brasil, com 25 anos de indústria química, você aposenta, né? Eu já tinha mais uns 5 ou 6 de comércio, né? Então, ao todo, eu trabalhei, claro, descontando aqui uma parte que eu fiquei entre um trabalho e outro, né? Eu trabalhei aí, sei lá, uns 29 anos, né? No Brasil. Talvez uns 28, mas vamos falar 28 para ter uma margem de tempo aí. Porque, igual eu comentei, eu comecei a trabalhar com 14, com 15 eu fui registrado, naquela época registrava, não sei se hoje ainda é possível, talvez como jovem aprendiz, muita coisa muda, né? Assim como a aposentadoria. E a aposentadoria já mudou algumas vezes. E eu confesso que até um tempo atrás eu achava que ia me aposentar, né? E falava, não, vou me aposentar novo. Mas eu conheço várias pessoas que trabalharam, amigo meu, cara, tá trabalhando até hoje, mais de 30 anos na indústria química, e até hoje não conseguiu se aposentar. Já deu tempo, já deu tudo. E o cara não aposenta porque ele tá com 50, 51 anos, é muito novo, né? Então eu também achei que isso ia demorar muito pra mim, né? Eu falei, não vai rolar mais, né, cara? Esse negócio de aposentadoria aí, pra mim vai demorar muito. Achou um banquinho aqui, ó. Uma boa alma deixou um banquinho aqui. Vou sentar aqui um pouco. Deixar vocês aí com a imagem do lago. Então, aí eu falei, bom, não adianta ficar esperando. Porque, entre muitas aspas, né, entre muitas coisas, eu não sei, né, eu poderia ter ficado esperando até aposentar, não sei se aposentava ou não, sei lá, poderia ter um fim repentino, não é?
porque não tem jeito. A empresa que eu trabalhava, ela era estressante também, né? Eu passava bastante estresse lá, né? Vez por outra. É um ambiente perigoso, né? Você tem que ter muito cuidado, muito critério em cada manobra que você vai fazer na área. A qualquer instante pode aparecer um incêndio, né? Pode ocorrer explosões, né? Então, é o tipo de trabalho que, sinceramente, eu não sei, né? A gente saía de casa com fé de voltar, mas a gente realmente não sabia se voltaria, né? E infelizmente teve amigo meu que não voltou, né? Isso acontece, né? Claro, algumas empresas vai oferecer mais risco que outras. Mas então, com isso em mente, eu também falei, cara, eu vou ficar aqui esperando também, né? E se acontece alguma coisa, não é? Eu já estava com os planos de vir quando... eu já comentei no outro vídeo, né? Quando nós decidimos lá em 2021, quando o Aquiles nasceu, que a gente decidiu, eu não olhei mais para trás, né? Eu não contei mais quanto tempo faltava para aposentar. E eu, sinceramente, não via muita expectativa, né, de melhoria, tanto no país, né, e no futuro dos meus filhos, né? E aí foi quando a gente decidiu. Então, daí eu tava escrevendo para ele na resposta desse camarada, que era assim, ele tinha que considerar muita coisa, né? Eu simplesmente não poderia chegar para ele e falar, né, não, você deve vir para cá e não sei o quê, e abrir mão da aposentadoria, ou deve esperar. Essa é uma resposta muito pessoal, que a pessoa vai ter que fazer a escolha sozinha, né? Óbvio, a pessoa que é casada vai fazer uma escolha dessa junto com a esposa, né? Vai decidir, dependendo da idade dos filhos, igual eu já comentei. Tem que decidir junto com os filhos também, né? Dependendo da idade dos filhos, os filhos vão no pacote, né? Não, sinceramente, se for muito jovem ainda, não tem voz para falar, né? O que acha ou o que não acha. Mas esse é um projeto que é decidido entre o casal, né? Então, só cabe a ele ter essa decisão. Eu, na minha visão, achei que não compensava mais esperar, porque eu não via um futuro na aposentadoria. Mas aí também são N fatores, né, cara? É muito difícil responder essa pergunta, porque a gente não tá falando só do retorno financeiro, né? Igual ele comentou que ele provavelmente vai ter uma aposentadoria muito boa. E eu conheço pessoas também que aposentaram muito bem e foi desvalorizando o dinheiro e hoje já não tá com uma aposentadoria tão boa, né? Igual teve no passado. Aí você tem que entrar com um advogado para rever, aí é um estresse tão grande, cara. Então não sei, é difícil saber, né? Outra coisa, ele é jovem, 39 anos. Eu não sei quanto tempo falta para aposentar. Eu confesso que eu não sei quanto que um funcionário público trabalha para aposentar, né? Eu não sei. De repente falta alguns anos. Realmente, se faltasse alguns anos, né? Deveria ficar. É igual eu tenho alguns amigos policiais no Brasil, né? E teve um grande amigo meu, ele foi para Portugal uma época. Ele pegou uma licença da polícia, né? Se eu não me engano, pode ser até 2 anos ou 1 ano, eu não me recordo. Na verdade, ele foi para a Itália, né? Ele foi para a Itália que ele queria tirar a cidadania italiana. Foi lá, tirou a cidadania italiana dele, aprendeu italiano. Que é o que eu falo também. Você tá indo para um país, você quer se tornar cidadão, você tem que aprender o idioma, cara. Não tem jeito. Então, cara, você tem que aprender o idioma, né? Não tem como você ir fazer parte de um lugar, e fazer parte de um país, de uma cultura, se inserir na cultura, né? Sem falar o idioma. E esse camarada, ele foi lá, ele aprendeu tudo, e ele tava me falando que ele, durante, não sei como que se é uma prova, se é um teste, mas quando você vai lá para tirar a cidadania, você pode até usar um tradutor, se você precisar, né, de italiano, no dia. Se você tiver muita dificuldade, acho que o cara pode te auxiliar. Eu tô falando aqui, eu tô vendendo peixe pelo preço que eu comprei, tá bom? Não sei se é assim mesmo que acontece. Se alguém já tirou a cidadania italiana, comenta aqui embaixo, né? Mas ele falou que ele abriu mão, ele falou que não precisava, ele foi sozinho e a pessoa que avaliou ele elogiou pra caramba, falou que ele aprendeu muito bem o italiano. E ele ficou lá, sei lá, 6 meses para aprender o italiano. Óbvio, ele já estava estudando aqui do Brasil, né? Mas quando você vai morar no lugar, é claro que o seu idioma ele vai
vai melhorar muito, né? Principalmente a parte do speaking, né? Não tem como, cara. Você vai ficar muito bom no speaking se você fazer. Quanto mais você fazer, é hora, né? É hora de treino, cara. O cara que bate bem pênalti é o cara que treinou mais horas do que os outros. Nem sempre é o melhor, né? Se bem que no pênalti ainda tem o nervosismo que conta, né? Mas eu digo, pra tudo na vida, a pessoa melhor vai ser a que mais tempo praticou. Tem até um... Acho que é um estudo, né, cara? Eu vou falar que as coisas sem fonte é complicado, mas eu tava lendo outro dia que teve um estudo de uma universidade, se eu não me engano, né? E pegaram 2 grupos, né? Pra tirar fotografia. Aí chegou pra uma turma, né? Separou em 2 grupos e falou, ó, vocês vão tirar foto tentando tirar foto com base nas melhores fotos possíveis, né? Então vocês vão ser avaliados pela qualidade. O outro grupo falou assim, vocês vão tirar foto e vão ser avaliados pela quantidade. O outro grupo então ia tirar fotos e se preocupar só com a quantidade de fotos. O primeiro grupo com a qualidade de fotos. E por curiosidade, você sabe que grupo que tirou as melhores fotos, cara? Foi o grupo que tirou a maior quantidade. Curioso, né? Eles não estavam preocupados com a qualidade. Mas pelo fato deles terem tirado mais fotos, eles ficaram bons. E a qualidade da foto deles foi melhor do que o pessoal que tirou baseado na qualidade, né? O que eu tô querendo te dizer é isso, você tem que se expor ao idioma. Quanto mais você se expor ao idioma, você vai aprender. E eu tava falando do lance do speaking, né? Você vai ficar bom quanto você praticar mais. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Como tudo na vida, não é? É igual andar de bicicleta. A gente cai, até que uma hora você para de cair. Você aprende a fazer uma curva mais rápido. É a mesma coisa, não muda muito, né? Tudo é prática, né? E no Brasil é difícil, a gente não... Na maioria das vezes a gente não tem como praticar, não tem com quem praticar, não é? Então eu tô fazendo um link para dizer que quando você vai para um lugar que fala o idioma, óbvio, você vai ter um ganho maior, que foi o que aconteceu com esse meu amigo. Mas voltando, né, eu acabei dando uma viajada aí, fui parar lá na Itália, e depois ele morou um tempo em Portugal, né? E eu falei tudo isso porque ele estava em Portugal, ele tinha chance de ficar lá, né? Ele arrumar um trabalho já na área dele, na área que ele tinha estudado. E ele precisou voltar, porque acabou lá o prazo da licença dele, e ele ficou num dilema, fico aqui ou abro mão do tempo que eu trabalhei na polícia, né? E ele resolveu voltar, porque ainda não faltava muito tempo para ele se aposentar na polícia, né? Mas aí ele falou que voltou e para continuar trabalhando no Brasil por mais alguns anos, e logo ele se aposentaria. Teve um pessoal que comentou sobre tradução juramentada, para comentar um pouco mais como é, né? E eu vou ver se eu faço um vídeo também, então, falando sobre a tradução juramentada. Vou pegar alguns documentos que eu fiz, vou mostrar como que é o original, como que é uma tradução juramentada, né? O que é uma tradução juramentada, né? A tradução juramentada, ela é feita por uma pessoa que ela também, ela fez um concurso, né? E ela foi reconhecida pelo governo brasileiro como um tradutor oficial, ou seja, quando aquele cara faz uma tradução, ele garante a originalidade daquele documento, né? Então, o que tem naquele documento realmente é garantido por ele, pelo governo, né? Que aquilo é uma tradução fidedigna, digamos assim, né? E inclusive vem com o brasão da República, tal, se ninguém nunca viu antes, é bem bacana. Eu precisei fazer de boa parte dos documentos, né? Igual, eu sou formado em letras, eu posso fazer uma tradução, né? Mas eu não posso dar um certificado de autenticidade quanto a um tradutor juramentado, né? Aí você precisa contratar uma pessoa que faça isso. E são todos os documentos, né? É uma série de documentos que você precisa para retirar para conseguir o seu work permit, né? E também para aplicar depois para residência permanente. Dos que eu posso comentar aqui rapidamente, que eu me lembro de cabeça, é a certidão de nascimento de todos, né? Dos aplicantes, no caso no meu caso foi eu, minha esposa e meus 2 filhos.
Aí certidão de casamento, aí a gente precisou tirar uma certidão de casamento de inteiro teor, acho que é o nome correto. Ela tem um pouco mais de informação do que a certidão comum que a gente pega no cartório de casamento, né? Atestado de antecedentes, criminal records, né? Aqui depois quando eu cheguei aqui eu precisei tirar também. Aqui o nome é criminal records. E então atestado de antecedentes, carteira de motorista, o histórico que eu falei que esse daí é um dos primeiros que você faz porque você precisa fazer para mandar para o ex, né? Ou outra empresa que você considere fazer, que também não tem só o ex, tá, gente? Mas é que a ex foi a que eu fiz e eu acho que é a mais utilizada, né? Então, sinceramente, eu acho que o quanto mais fácil você tornar o seu plano, é você seguir nessa linha de raciocínio. Por exemplo, você vê que não precisa de muita coisa para conseguir um work permit. Você precisa basicamente da equivalência do diploma, prova do IELTS com CLB mínimo lá, nesse caso nosso aqui foi o 4, e a experiência de trabalho na época era 1 ano, eu acredito que agora seja 2, e com esses 3 itens você já consegue ir atrás da oferta de trabalho. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando a respeito de college, de estudo, e sinceramente eu não tenho muita informação para passar para vocês a respeito desse tipo de via para emigrar, né? Eu sei que nas minhas pesquisas lá atrás, bem lá atrás, quando eu comecei a ver as opções, né? Eu descobri que o Canadá, como um todo, ele tem mais de 60 formas diferentes de se migrar, né? E se te falar isso, você vai falar, nossa, cara, o que é isso? Então deve ter alguma que me serve. Com certeza vai ter. Só que realmente é muita forma. Tem algumas lá que dificilmente a gente vai conseguir migrar por elas. Então, não tinha por que eu ficar preocupado com 60, né? Eu precisava descobrir só uma, né, que me servisse. E a que eu vi que me servia, e era a mais indicada para mim, né, no caso já casado, com 2 filhos, pela segurança de vir e poder trazer a família, né, ali depois de 3 meses e tal, foi essa da oferta de trabalho. Foi por isso que eu optei por esse caminho. Então, e outra, a menos que você tenha uma grana sobrando mesmo, não vai te faltar, e você não tenha uma outra forma de conseguir uma oferta de trabalho aqui, não tem por que você vir fazer um college, né? Agora, se você realmente tem uma grana sobrando e quer vir porque você acredita que é uma forma legal de vir, mais fácil talvez, né? Faça um college. Só que você precisa saber o básico, que tem colleges privados e colleges públicos, né? Então, é engraçado porque o college público, ele é mais caro do que o privado. No Brasil, quando a gente escuta falar público, é de graça, né? Aqui não, o college público, ele é mais caro do que o privado, porém, ele é o tipo de college que vai te dar o direito de trabalhar na área depois que você terminar o curso. O college privado não dá, até onde eu sei não dá, posso estar enganado. Se eu tiver, alguém comenta aqui embaixo, por favor, me corrija aí, puxa minha orelha. Mas até onde eu sei, só os colleges públicos, que são mais caros, dão o direito para você imigrar. Aí, atrelado a isso, você tem que vir e fazer esse college não na área que você quer, né? Não na área que você trabalha no Brasil, não na área que você quer. Aí você tem que vir com a estratégia de fazer esse college na área que está em demanda, né? A gente, geralmente eu falo aqui dos processos rurais, porque o processo rural, ele tem mais flexibilidade, né? É mais fácil. Muita gente não quer ir para o interior, óbvio, né? E aí ele tem essa facilidade. Aí você vai ter que ver a área na cidade, já tudo direitinho, onde tem mais vaga, se vai trabalhar numa fazenda, que college que você pode fazer lá, né? Que depois você sabe que vai te dar lá um PGWP, né? Que é um tempo que você pode estudar depois que terminou a faculdade, né? O college, que durante aquele período você vai conseguir o PR, você vai conseguir migrar, né? Só que, cara, na boa,
o college, para quem mora fora do Canadá, é muito caro. Eu acho muito caro, sempre achei muito caro. E você vai pagar 2, às vezes 3 vezes mais do que é o valor do college aqui para um canadense ou para um residente permanente. Então, se você, ainda que você queira fazer um college, né? Igual eu falei, a gente não sabe, cada um tem um plano. Mas se o seu plano é vir aqui fazer um college e voltar para o Brasil, talvez uma estratégia de vir aqui conseguir um emprego e vir empregado, já ganhando, né? E uma vez estando aqui, você vai passar o tempo ali, vai aplicar para o PR, vai sair o seu PR. Quando sair o seu PR, você pode fazer esse college e você vai pagar como um canadense. Então, sei lá, às vezes o college custa... Vou dar um exemplo, bem exemplo mesmo, assim, faz muito tempo que eu não vejo preço de college. Mas digamos que um college ele custe aí 50, 60 mil por ano. Então não sei, eu acho que se, ainda que igual eu comentei, se realmente você pensa em estudar para voltar, né, que você acha que no Brasil você vai ter mais chance, uma vez que você morou fora, tem um diploma internacional, aprimorou seu inglês, né, a sua carreira no Brasil, ela vai dar uma boa deslanchada, considere então conseguir um emprego agora, vem para trabalhar e você vai pagar muito menos no college, né? Mas eu não desaconselho quem realmente tem essa grana. Tem gente que se programou, juntou esse dinheiro, tá com esse dinheiro e fala, não, eu vou pagar, eu quero pagar. E vai e paga. E note que quando eu falei 50, 60 mil, eu tô falando de dólares, né? Então, dólares canadenses. Eu não sei, a última vez que eu olhei tava 4 reais para $1 canadense, né? Então, se a gente pegar aí para fazer uma conta mais fácil, né? 50 mil dólares vai ser uns 200 mil reais. O valor de um ano do college. E, na maioria das vezes, você tem que já adiantar esse valor, né? Você tenta lá fazer a inscrição, aí você vai fazer a inscrição, paga um valor mais baixo para garantir a sua vaga, né? Aí depois, antes de começar a estudar, você tem que depositar essa grana aí. E realmente é uma boa grana, né? Bom, é só uma ideia que me passou aí. É uma estratégia que eu não faria. Mas igual eu falei, eu não desanimo quem realmente tem essa grana, se programou para isso, deve tocar para frente esse plano também, não é um plano ruim, entendeu? Mas eu não posso ajudar com ideias de college, de onde é melhor estudar, o que estudar. Nessa parte aí eu vou ficar devendo. Eu vou continuar falando então sobre oferta de trabalho, né? Quando eu descobri... o governo muda muito também, né, cara? As leis da imigração, parte de vaga, a todo tempo tá mudando, você tem que ficar muito antenado nisso, né? Mas assim que eu for descobrindo as novidades, eu vou postando aqui para ajudar vocês, beleza? E o e-book do IELTS está quase pronto, eu comentei, né? Tô dando uma revisada final, acredito que até o domingo eu finalizo aí. Aí eu já vou subir o vídeo do IELTS falando um pouco mais a respeito dele, explicando um pouco mais a prova, né? E também disponibilizando o e-book para download. Eu coloquei alguns links no último vídeo, acho que não estava funcionando, não sei porquê, infelizmente não sei porque não estava funcionando, mas cara, vai na descrição do vídeo, né? Na descrição do canal, tem um drive do Google lá, e lá eu estou anexando os documentos que eu acho que são interessantes para vocês, ok? E me procura lá no LinkedIn, me adiciona lá, é mais fácil mandar mensagem, sempre que possível eu respondo por lá também, tá bom? E se você ficou até agora aqui nesse vídeo, o meu forte abraço, meu muito obrigado e sucesso na sua trilha.